Olá pessoal, bom dia. Vamos dar sequência às nossas videoaulas de matemática sobre o tema conjunto. Esta é mais uma videoaula do portal de videoaulas. O título da nossa videoaula de hoje é Símbolos. Dentro desse título nós vamos ver os principais símbolos utilizados na linguagem de conjuntos. Muitos outros símbolos serão vistos nas próximas videoaulas. De acordo com o conteúdo a ser tratado, serão vistos novos símbolos. Os símbolos da videoaula de hoje são os que aqui estão. Primeiro, nós temos aqui duas chaves. Está aqui, chaves, é o nome do símbolo. O que significa chaves dentro da linguagem de conjuntos? As chaves, elas significam a marcação inicial e final de um conjunto. Marcação inicial e final de um conjunto. A letra N minúscula, o que significa dentro do conteúdo de conjuntos? A letra N minúsculo significa a quantidade de elementos que um conjunto possui. Vimos na videoaula passada o conjunto das vogais. Ele é composto de 5 elementos. Então, N de vogais, ou seja, a quantidade de elementos do conjunto das vogais, é igual a 5. Essa barra aqui também vimos em algumas propriedades da aula anterior, da videoaula anterior. Significa tal que ou assim como. Será muito utilizado também em sentenças matemáticas, onde nós precisamos ler e interpretar a sentença para identificar os conjuntos, os elementos daquele conjunto, de um determinado conjunto. Aqui nós temos um outro símbolo, parece mais um circunflexo, ok? Ele significa, na linguagem de conjuntos, a letra E. É um conectivo. E temos o inverso, que significa ou. Nós vamos ver e aprender estes significados ao longo das videoaulas. 3 pontos entre dois elementos têm um significado. 3 pontos entre dois elementos. Nós vamos ver isso aqui para identificarmos o que é que significa. Está aqui, tá? Esses 3 pontos dentro de dois elementos, entre dois elementos, ele significa que ali tem um padrão, ali tem uma sequência. Então, é largamente utilizado também nas provas de concurso público, quando você verifica questões de matemática, de raciocínio lógico. Os 3 pontos eles podem aparecer também. 3 pontos antes e ou depois de elementos. Antes do primeiro elemento, ele tem um significado, ele é infinito à esquerda. Depois do último elemento, ele tem um outro significado, é infinito à direita. E nós vamos verificar isso aqui também. E relembrando da aula passada, o zero cortado ou as duas chaves sem nenhum elemento lá dentro, significa conjunto vazio. Como nós vimos a letra N, ela significa quantidade de elementos. Se eu tiver N entre parênteses seguido uma letra maiúscula, significa a quantidade de elementos do conjunto A. Quantidade de elementos do conjunto A. Isso é extremamente importante, apesar de muito simples esses símbolos, para que nós possamos ler e interpretar as sentenças matemáticas. O nosso primeiro exemplo, vamos separar aqui o nosso primeiro exemplo. Dentro do nosso primeiro exemplo, nós temos conjunto dos números pares positivos maiores que 5 e menores que 21. Então, na realidade, o conjunto dos números pares, olha bem, maiores que 5 e menores que 21. Eu estou delimitando o intervalo, maiores que 5 e menores que 21. Ali terá uma quantidade de elementos que são números pares. Eu vou montar o meu conjunto de acordo com essa interpretação. O conjunto dos números pares, ele é infinito. Nós vamos verificar logo em seguida. Mas quando eu determino um intervalo, ele passa a ser um conjunto finito. Ele tem uma quantidade
determinada de elementos. Nós vimos na videoaula passada. Nesse conjunto P, que eu estou identificando como conjunto P letra maiúscula, quais são os elementos, olha bem, os elementos que são números pares positivos maiores que 5? Os números pares positivos é um conjunto formado por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, e eu vou botar aqui 3 pontinhos, porque o conjunto dos números pares é um conjunto finito. Os 3 pontinhos, quando vem depois, significa que esse conjunto é infinito à direita, é infinito crescente, ok? Agora, lendo novamente nosso problema, eu quero os números pares entre o número 5, como nós já verificamos também na aula passada, ele está entre o 4 e o 6, aqui está o número 5. Ele não é par, é um número ímpar, está aqui. Maiores que 5, então é daqui para a direita, e eu quero os menores que 21. O 21 está aqui, é ímpar, mas eu quero menor que 21. Quais são os números pares que estão entre maiores que 5 e menores que 21? Aqui eu tenho todos os meus conjuntos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números pares. Então, a quantidade de números do meu conjunto P são 8. Agora, eu posso escrever todos? Posso, mas posso não escrever todos. Como é que eu fiz aqui? Eu escrevi 6, 8, 10 e o 12. Chegou no 12, não escrevi esses outros 3 aqui e coloquei o 20 lá no final, que vai do 6 até o 20. Esses 3 pontinhos, quando ele está entre 2 elementos, ele significa que ali tem um padrão. Aqui nós temos uma sequência. Se eu verificar os anteriores, é o primeiro, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, aqui dentro viria quem? Mais 2, 14, mais 2, 16, mais 2, 18, mais 2, 20. Então, esses 3 elementos estão sendo substituídos por aqueles 3 pontinhos, ok? Então, entre 2 elementos apareceu 3 pontinhos, o que é que significa? Ali tem um padrão. Poderia ser um outro exemplo, as letras do alfabeto. Nós temos aqui A, B, C, D, mas olha, eu não preciso escrever o alfabeto todo. X, Y e Z, acabou. Então, esses 3 pontinhos significa que aqui tem um padrão. É uma sequência, né, de letras que compõem o nosso alfabeto. Qual é essa sequência que está aqui dentro? Então, depois do D vem E, F, G e assim sucessivamente. Ok? Então, 3 pontinhos entre elementos significa padrão. Quantidade de elementos do conjunto P, eu somei aqui, deu 8 elementos. Posso escrever esse conjunto P de outra forma? Posso. Depois nós vamos aprender como escrever isso aqui com outros símbolos. O meu conjunto P é formado por elementos genéricos que eu estou chamando de X, tal que, olha a barra, o meu elemento X é par, aqui eu estou pedindo o número par, positivo, maior do que 5 e menor do que 21. Ok? Uma outra forma de eu escrever o meu conjunto. Aí, qual é o conjunto formado agora por números ímpares que pertencem a P? Números ímpares que pertencem a P. Tem algum número ímpar que pertence a P? Não. Se não tem, qual seria a resposta? Não tem nenhum número ímpar que pertence àquele conjunto P. Seria aqui vazio ou, olha aqui, ou vazio. Tá? Posso escrever de duas formas. Tá claro isso? Então, vamos ao nosso segundo exemplo. Conjunto dos números inteiros. Só que eu quero inteiros maiores do que 5
Inteiros é pares e ímpares. Então, nós vamos lá. Maiores que 5, representado pela letra I maiúscula, é igual marcação inicial de um conjunto, aqui marcação final de um conjunto. Maiores do que 5 significa, não pode ser 5, senão seria igual a 5. Maior que 5 eu teria 6, 7, 8, 9 e vai até o infinito, 3 pontinhos. Infinito à direita é infinito crescente. Depois do 9 vem 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Temos um outro exemplo. Conjunto B. Eu quero um conjunto dos números inteiros menores que 10. Então tem que ser menores que 10. Menores que 10, entraria esse 10? Primeira pergunta. Não entraria. O meu conjunto correto ficaria. Vamos começar aqui. 3 pontinhos, porque ele é infinito para a esquerda. 8, 9. O 10 entraria no meu conjunto? Não, eu quero menores que 10. Só entraria o 10 se fosse menores ou iguais a 10. Aí entraria o 10. Menores que 10 não entraria esse 10. Então vai 9, 8. Quais são os outros elementos? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Como é números inteiros, vocês vão ver conjuntos numéricos, entraria menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Cada número à esquerda é menor que o número dado à direita, ok? 8 menor que 8, 7 menor que 7, sempre para a esquerda menor, sempre para a direita maior. Então, neste caso, eu tenho um conjunto infinito à esquerda, finito decrescente, ok? Minha gente, esta é mais uma videoaula do tema conjunto. Esperamos que vocês gostem. E gostando da videoaula, deixe aí, dá sua curtida e divulgue junto a todos os seus amigos. Isto é muito importante para continuarmos firmes com essa nossa proposta. Ok? Bons estudos!